Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, e é preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ele cuida. Todo tempo Ele cuida de mim. Deus cuida de mim. A paz do Senhor Jesus Cristo, saúdo toda a igreja que se reúne aí na sua casa, com a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor ilumine a sua vida, o seu coração, o seu entendimento em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma celebração, mais uma quarta-feira. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos proteja em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você estiver com a sua Bíblia, eu quero ler o Salmo de número 19, o Salmo de Davi, o Salmo desse rapaz aqui. Provavelmente ele ainda era uma pessoa que estava crescendo no conhecimento do nosso Deus, em que ele fala a respeito da grandeza do Senhor. Ele ainda não fala muito do senhorio, do reinado. Depois que ele passa a se tornar rei de Israel, as palavras dele se tornam palavras de rei, em que ele começa a falar muito sobre reinado, muito sobre poder. Aqui ele simplesmente fala sobre a grandeza de Deus. Ele vai dizer assim, Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite.
Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aqui Davi falando que a natureza, toda a criação revela a glória de Deus. Mesmo sem palavras, o nome do Senhor é glorificado. É glorificado em todas as obras que a criação do Senhor faz. E ele vai dizer que a voz do Senhor ressoa sobre toda a terra, sobre tudo que existe, sobre todos. Esse é o nosso Deus, o Deus de poder, o Deus da grandeza, o Deus do amor, o Deus de toda a honra, o Deus de toda a glória. É o nosso Deus maravilhoso. Convido você a fechar os teus olhos, a fazer uma oração de adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Adore esse Deus, o Deus que te ama, o Deus que cuida de você, em nome de Jesus. Adore o Senhor. Grandioso Pai, Deus de amor, Deus de todo poder, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, exaltamos o teu santo, o teu maravilhoso nome, Deus de amor. Tu és grande, tu és amor, tu és santo. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós te glorificamos, Pai. O Senhor é um Deus de amor, grande é o teu nome, Pai. O Senhor é maravilhoso e nós viemos te adorar, nós viemos te exaltar, porque grande é o Senhor e não há quem se compara ao Deus da criação, o Deus que não abre a sua boca em vão, o Deus que com palavras cria, o Deus que com palavras forma, Senhor. Não há quem se compara a Ti, Senhor. Nós somos simplesmente Teus, ó Pai. E se toda a criação Te adora, Senhor, nós queremos Te adorar também, porque somos filhos Teus, somos chamados, somos justificados pelo poder de Jesus. Somos, ó Pai, filhos do Senhor, ó Pai, filhos, ó Pai, que o Senhor um dia chamou. Não merecíamos, ó Deus, o Teu grande amor, mas o Senhor, ó Deus, o Deus que nos ama, simplesmente nos amou e nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino da Tua maravilhosa luz, Senhor. Por isso que nós Te adoramos e bendizemos o Teu santo nome, Pai, porque Tu és grande, Tu és poder, Senhor. Nós Te louvamos em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, meu Deus, amém, amém. Glórias a Deus, glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui para adorar o Pai, para adorar o Senhor, o nosso Deus todo grande, todo poderoso. E nós queremos também meditar na Sua palavra de amor, na Sua palavra de poder, a palavra que nos transforma. Nós estamos no mês de julho, esse mês que marca aí justamente o meio do ano. Estamos no meio do ano. Ano de 2021 passou rápido, né, meus irmãos? Passou muito rápido, mesmo em meio a essa pandemia. As coisas no começo do ano parecia que estavam boas, depois pioraram em relação à pandemia. Quando nós pensávamos que estávamos livres, tudo começou a ficar difícil novamente. O lockdown veio, depois esse lockdown noturno, muitas coisas aconteceram, não, meus irmãos? Quantas coisas aconteceram nesse ano de 2021, um ano diferente de 2020, o ano de 2020 que essa pandemia entrou. O ano de 2021 era um ano da esperança, um ano que todo mundo dizia, poxa, agora a gente vai começar um novo ano, tudo vai ser diferente. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus têm uma saída, aqueles que estão em Cristo Jesus têm o consolo, aqueles que estão em Cristo Jesus têm uma direção. O Senhor tem nos abençoado, abençoado a igreja, abençoado famílias, abençoando casas. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem protegido aqueles que infelizmente perderam entes queridos, pessoas próximas. Eu tenho ouvido testemunho de consolo, de que o nosso Deus, de maneira sobrenatural, tem consolado, tem dado a direção, tem mostrado o caminho. Isso é bênção, meus irmãos, isso é bênção do Pai, é bênção do Senhor Jesus sobre
as nossas vidas, sobre os lares. Nós só temos a agradecer, porque o nosso Deus é bom, nosso Deus é quem cuida, nosso Deus é quem nos ama. Esse é o poder do nosso Deus e Pai, por isso que nós louvamos e adoramos. E eu quero meditar com os irmãos na palavra que está no livro de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Faltam 3 quartas-feiras para nós terminarmos o mês de julho. E nessas 3 quarta-feiras eu quero aqui comentar com os irmãos, meditar em 3 perguntas de Jesus. 3 perguntas que instigaram pessoas, 3 perguntas que colocaram ali, vamos dizer claramente, colocaram minhocas na cabeça das pessoas que estavam ali, dentro daqueles sábios, de pessoas que com o coração contrito ouviram essa pergunta e foram transformados. Nosso Deus e Pai, Ele enviou Jesus Cristo à Terra e Jesus aqui, Ele ensinou as pessoas, Ele mostrou uma forma diferente de pregar, de anunciar a mensagem, e sempre dentro dessa forma de transmitir a mensagem, Ele utilizava muitas perguntas, Ele lançava muitas perguntas. E dentro de algumas perguntas dessas, eu quero terminar o mês de julho falando sobre algumas delas. A primeira está aqui, Marcos capítulo 3, versículo 5. Marcos 3, 5. Mês de julho, nós estamos tratando um tema chamado ressurgência. Ressurgência, quando a vida ressurge, aquele tema que muito conhecido pelos biólogos, oceanógrafos, a vida ressurgindo. A vida ressurgindo. Que em nome de Jesus Cristo a vida possa ressurgir sobre você, a vida que o nosso Deus tem para te dar, a vida que o Espírito Santo tem para derramar. Que em nome de Jesus Cristo nós não venhamos a ser como os religiosos do tempo de Jesus, religiosos que eles tomavam a palavra, tomavam a letra acima da vida, tomavam as leis acima da vida, tomavam os rituais acima da vida. Eles deixaram de viver para viver pela lei. Eles deixaram de viver para viver pelos rituais. Eles deixavam a vida de lado para viver os rituais. Isso é terrível. Isso é trágico, meus irmãos. Isso não pode acontecer conosco, porque a graça foi derramada a todos nós. E quando a graça chegou no tempo dele, eles não compreenderam, eles não entenderam, eles desprezaram a graça, eles desprezaram Jesus, e nós não devemos fazer isso hoje. Por isso eu quero meditar com os irmãos no texto de Marcos, capítulo 3, Evangelho conforme escreveu Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 5, que diz assim, versículo 4, perdão, meus irmãos. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Jesus Cristo lança essa pergunta, 2 perguntas dentro de uma só. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou deixar morrer? Quando eu disse que ele veio para confundir os sábios, a resposta dos sábios ali que estavam diante de Jesus era essa aqui, mas eles ficaram em silêncio. Eles ficaram em silêncio. Porque essa pergunta de Jesus, ela vem para confundir, ela vem para bagunçar o sábio, ela vem para colocar em xeque aqueles que eram prisioneiros do sábado. Jesus, um pouco antes, vai fazer um ensinamento a respeito do sábado, dizendo que Ele é o Senhor do sábado, os versículos anteriores aqui do capítulo 3. Ele vai dizer que Ele é o Senhor do sábado. Aqui os religiosos, aqueles grupos, os fariseus, os saduceus, os escribas, eles começavam a olhar para Jesus e estavam ficando com ódio de Jesus.
O ódio estava tomando conta do coração deles, porque Jesus veio para enfrentar o sistema do qual eles escravizavam as pessoas, dos quais eles aprisionavam as pessoas, dos quais eles deviam pregar a libertação. E de repente eles estão ali, todos meditando na palavra, querendo pegar Jesus no pulo. De repente entra na sinagoga dos quais eles estavam reunidos, Jesus ali ensinando. Entra naquele local um homem com a mão ressequida, aquela mão para dentro, né? Aquela mão presa, aquela mão sem movimento. Entra um homem ali e Jesus Cristo dificilmente ele passava indiferente de alguma situação dessa. Dentro de alguém que vinha com o coração contrito, clamando por salvação, Jesus dificilmente passava despercebido, passava indiferente por uma situação dessa. Nota-se quando Jesus se depara com um morto. Jesus ele nunca conclui um velório, nunca termina um velório na história de Jesus. Toda vez que Jesus se depara com um morto, ele ressuscita. E isso vai contra os rituais, vai contra as leis, porque um indivíduo que colocasse a mão no morto, ele deveria ficar excluído do povo por 7 dias, é a lei lá de Êxodo. E as pessoas acusavam Jesus, você colocou a mão no morto. Ninguém ali colocava a mão no defunto. As pessoas que preparavam os corpos eram as pessoas das próprias famílias. Não existia funerária igual existia hoje. E Jesus, toda vez que ele se deparava com o morto, ele ressuscitava. Então, quando alguém queria apontar o dedo para Jesus e dizer, você colocou a mão no morto, Jesus podia olhar e falar, não, ele está vivo. Eu fiz ele viver. Então, Jesus é o tipo que ele não se contamina com o mal. Ele purifica o mal. Ele chega, ele não se contamina com o ambiente, ele purifica o ambiente. Ele chega, ele não se contamina com o pecado do outro, ele purifica. Ele chega, ele não se contamina com o leproso, mas ele purifica o leproso. Nesse tempo de pandemia, é um desafio para a gente viver essa situação. Não é verdade? Às vezes nós ficamos com tanto receio em tantos lugares, deixamos de viver a bênção e o que o Senhor desejava de nós, porque muitas vezes ficamos com tanto medo, esquecemos um pouco do poder e a proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Não é um convite para você viver uma vida aí desleixada e sem responsabilidade, mas é um convite para você confiar mais no poder do nosso Deus que purifica, que abençoa, que protege, em nome de Jesus. E Jesus Cristo agora, ele está ali na sinagoga, ele está diante daquelas pessoas e entra esse homem com a mão ressequida. A lei dos judeus, a interpretação deles aqui era a seguinte, hoje é sábado. Aqueles homens pensando, né? Porque hoje na verdade é quarta-feira. Aqueles homens ali olhando, poxa, hoje é sábado, a gente não pode curar esse homem. Mas, na verdade, em nenhum momento da palavra, quando nós olhamos lá em Levítico, em Êxodo, em Deuteronômio, em nenhum momento Deus diz que a gente não deveria curar alguém porque é sábado. Mas o tempo passou e os homens passaram a ser escravos do sábado do que o sábado ser o escravo do homem. Os homens passaram a ser servos do sábado do que o sábado ser o servo do homem. Eles inverteram a situação. Eles passaram aqui a amar o sábado e usar pessoas, ao invés de amar pessoas e usar o sábado. Como hoje é esse ditado, né? Eu fiz aqui um trocadilho, né? Como diz o ditado de hoje. Hoje o ser humano ele ama a coisa e usa as pessoas, ao invés de amar pessoas e usar coisas. Aqui a religião estava amando o sábado e usando pessoas, amando o sábado e desprezando pessoas, amando o sábado e deixando para trás o mais importante, o ser humano.
Porque o sábado foi criado para o ser humano e não o ser humano foi criado para o sábado. A lei do Senhor, ela foi criada para o ser humano. E muitas vezes o ser humano usa a lei do Senhor para usar pessoas. Usa a lei aqui para desprezar pessoas. E não pode ser assim. Na nossa vida nós temos que usar a lei do Senhor, a sua palavra, para abençoar pessoas, para ser bênção para nós, para ser bênção para nós, para ser bênção na vida do outro. Porque toda a palavra se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então a lei do Senhor tem que ser usada para que nós possamos nos aproximar de Deus e nos aproximar das pessoas. Só que nesse instante aqui, os indivíduos usavam a lei do Senhor para afastar pessoas. E a pergunta de Jesus vem para aqueles homens assim, é lícito no sábado, ou é certo no sábado fazer o bem ou fazer o mal? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Ninguém ali olharia e falaria, não, é certo no sábado fazer o bem. Então Jesus iria olhar para eles e iria dizer, por que vocês estão achando ruim se eu curar esse homem? Se eles dissessem fazer o mal, daí pronto, né? Aí você vai tomar toda a palavra e vai jogar no lixo. Só que eles tinham uma certeza na mente. É certo no sábado fazer o bem e não fazer o mal. Jesus continua, salvar uma vida ou deixar morrer? Todos no seu coração tinham uma certeza, poxa, no sábado é certo salvar uma vida, mesmo que é sábado. Antes Jesus havia feito uma comparação, se algum de vocês, algum animal do seu rebanho cair numa vala, sendo sábado, vocês vão deixar o animal lá e vão salvar só no outro dia? Não, ninguém faz isso. Todo mundo, mesmo sendo sábado, pularia lá e salvaria o animal, chamaria pessoas para salvar o animal. Só que as pessoas aqui salvavam o animal, só que não salvavam vidas. Como eu ouvi uma frase essa semana, até a Dani que falou para mim, ela falou, hoje as pessoas terceirizam a educação dos seus filhos e saem para passear com os cachorros. As pessoas hoje desprezam o ser humano e amam os cachorros. Aqui não era diferente. O indivíduo, ele salvava o seu animal, só que ele não salvava uma pessoa, porque era sábado. Ele usava a palavra para fazer o mal. Ele usava a palavra para fazer morrer. Ele usava a palavra para deixar de salvar alguém. Ele usava a palavra para maldade, gente. Existe uma frase que diz que... Hoje eu estou cheio das frases, né? Existe uma frase que diz que a Bíblia, ela é a mãe de todas as heresias. Eu acho essa frase uma maldição, uma coisa terrível. Não é a Bíblia que é a mãe de todas as heresias, é o coração humano que é a mãe de todas as heresias. É o coração humano distante de Deus que cria heresias usando a palavra. É o coração humano distante de Deus que usa a palavra para deixar de salvar alguém. Assim como aconteceu na parábola do bom samaritano. Primeiro passa um sacerdote, depois passa um levita, diante daquele homem caído na estrada. E todos eles tinham seu compromisso. O sacerdote estava se dirigindo a um local para cumprir os seus compromissos. O levita indo a um local para cumprir os seus compromissos. O sacerdote, o levita, eles só tinham um compromisso. O templo ou simplesmente ali um santuário em alguma cidade. Eles tinham apenas um compromisso, o serviço do santuário. E eles desprezaram o indivíduo no chão para cumprir o serviço do santuário.
Eles desprezaram a pessoa para cumprir a lei, quando na verdade Deus gostaria que ele parasse ali e salvasse aquela pessoa e deixasse de cumprir naquele dia a lei. Essa é a realidade, meus irmãos. Se um dia eu estiver indo para a igreja fazer uma pregação, eu vejo alguém como aquele homem ali estendido no chão, o meu dever é parar e ajudar aquela pessoa. Ah, mas vai atrasar o culto. É melhor atrasar o culto do que uma vida se perder. O que mais vale é aquela vida que está ali no chão. O que mais vale é a vida, meus irmãos, e é assim que nós temos que viver. O sábado ele foi criado para o ser humano. O descanso foi criado para o ser humano. E não o ser humano foi criado para ser escravo do sábado. Foi criado para ser escravo desse descanso. Que em nome de Jesus Cristo nós possamos ter em nossos corações, meus irmãos, em nossos corações, possamos ter em nossos corações a certeza de que a vida está acima de tudo, meus irmãos, está acima de tudo. Deus nos criou para cuidarmos uns dos outros e todas as vezes que nós falhamos nisso, nós estamos indo na contramão daquilo que o Senhor tem para nós. Então, em nome de Jesus Cristo, dê sempre a preferência à vida, dê sempre, em nome de Jesus Cristo, a preferência àquilo que o Senhor deseja de mim e de você. Não sejamos escravos dos rituais, não sejamos escravos, em nome de Jesus Cristo, das coisas que os homens criaram, daquilo que aprisiona o homem. Não sejamos escravos, meus irmãos, daquilo que não é glorificar a Deus. Que em nome de Jesus Cristo possamos ter um coração aberto para louvar o Pai todos os dias, em todos os momentos, e não nos aprisionarmos daquilo do qual o Senhor não deseja de nós. A pergunta ali foi lançada: é certo no sábado eu salvar uma vida ou deixá-la perder? Todos sabiam, todos tinham ali nos seus corações: é certo fazer o bem, é certo salvar. Só que ninguém respondeu para Jesus, ninguém respondeu isso, porque na verdade eles queriam que aquele homem fosse embora, porque na verdade eles queriam que Jesus Cristo fosse acusado ali. Então Jesus vai, chama aquele homem ao meio e ele faz o que era o certo no sábado. Ele salva uma vida, ele cura a mão. Aquele homem recebeu a cura para sua mão e recebeu a salvação em nome de Jesus. Portanto, meus irmãos, não venhamos a deixar que a lei tome conta da vida. Não venhamos deixar que a lei, não venhamos deixar que os rituais, não venhamos deixar com que a religiosidade tome conta do lugar da vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que você seja assim dentro da sua casa, com seus filhos, com seus pais, com seu esposo, com seus amigos, com as pessoas próximas de você. Que a vida esteja em primeiro lugar, que a vida esteja acima da religiosidade, que a vida esteja acima dos rituais em nome de Jesus, que a vida esteja acima de tudo, que você dê valor à vida em nome de Jesus e assim você abençoe outras vidas também. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que a vida preencha o seu lar, a vida que o nosso Deus tem para você, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar, meus irmãos, por você nesse instante, pela sua casa, pela sua vida, em nome de Jesus. Quero orar pela sua família, que o poder do nosso Pai seja sobre você, seja em nome de Jesus Cristo sobre a sua casa. Senhor, nosso Deus de amor, nosso Deus santo, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa reflexão. Que nós venhamos, Senhor, a dar valor àquilo que é certo, Deus, a salvar. Que nós venhamos, ó Deus, a dar valor, ó Deus, ao fazer o certo, ó Deus.
Venhamos a fazer o bem, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Acima da lei, acima, ó Deus, da religião, da religiosidade, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que nós venhamos a valorizar o ser humano, ó Deus, acima das cores litúrgicas, Senhor. Venhamos a valorizar o ser humano acima, ó Deus, de uma formalidade, de uma liturgia, Senhor. Que venhamos a dar valor, ó Deus, mais à vida, mais a abençoar vidas, ó Deus, do que a formalidade, Senhor, em nome de Jesus. Que seja assim, ó Deus, nos lares, nas casas. Eu clamo, ó Deus, pela Tua bênção, ó Deus, sobre todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Eu clamo para que a cura do Senhor, ó Deus, seja derramada. Eu clamo, ó Deus, para que o poder do Senhor seja derramado, ó Deus, sobre cada casa, sobre cada lar, em nome de Jesus Cristo. Eu clamo para que o poder do Senhor, ó Deus, seja derramado, ó Deus, trazendo consolo, a direção, a vida, a verdadeira vida, em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ó Pai, nos ilumine, nos mostre o caminho a seguir. Eu peço para que o Senhor abra a porta, Senhor, aqueles que procuram, ó Deus, um serviço, aqueles que procuram um serviço melhor, uma renda melhor, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe o Teu povo, abençoe, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, os nossos lares, ó Deus, as nossas vidas, para que possamos viver, ó Deus, para Te adorar, viver a vida que o Senhor deseja, Pai, no nome de Jesus. Tu és Deus, Tu és amor, nós Te louvamos para a honra e glória do Teu maravilhoso nome, Senhor. Nos abençoe, abençoe, ó Deus, cada casa, cada lar, que essa semana seja uma bênção, que os Teus milagres sejam derramados, Senhor, em nome de Jesus, e que todos, ó Deus, tenham, ó Deus, em seus corações, sempre, ó Deus, a motivação para Te buscar, ó Deus, para viver para o Senhor todos os dias, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, é que eu oro a Ti, meu Deus. Amém, meu Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado por nos acompanhar. Que o Senhor te abençoe nessa semana. Vai estar passando os dados da igreja aqui abaixo e também na descrição desse vídeo. Que se você tiver a sua oferta, os seus dízimos, que em nome de Jesus Cristo você possa fazer por transferência, por Pix, seja se você quiser trazer aqui na forma presencial ao templo, se você quiser que eu busque na sua casa, me dê um toque, mas que o seu coração seja cheio de gratidão e generosidade pela nossa igreja, por vidas, por tudo que o Senhor tem feito, por você ainda fará em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, fique com Deus, fique na graça, receba a bênção em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo preencha a sua vida e te faça transbordar. Que o nosso Deus Todo-Poderoso levante sobre você o seu rosto, te dê a bênção e a paz. Que o Espírito Santo de Deus te console e te guie no caminho correto, no caminho da justiça, no caminho do amor, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, agraciada e abençoadora em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém.